Outro dia eu estava aqui em casa e a minha irmã me perguntou qual que era a diferença de meltdown e shutdown. Vocês acreditam que eu não lembrava mais, gente? Sou Daniela Dutra, a gente está no episódio 99 de Fractais e eu estou aqui com meus 3 meninos. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia, Tu tá rindo pessoal. muito sobre esse tema, Ale. Oi, Dani. E aí, galera? Tudo bem? Ô, Ale, por favor, você pode começar, por favor, explicando para a gente e para os nossos ouvintes a diferença entre meltdown, shutdown e uma coisa também que a gente ficou pensando, burnout. Porque o burnout, ele está, imagino eu, inserido nesse contexto, né? Perfeito, Dani, ótima pergunta. Vamos lá. O shutdown e o meltdown são duas palavras em inglês que a gente pode tentar traduzir pela expressão colapso emocional explosivo, né, quando você tem um meltdown, e o implosivo, o shutdown. Ele acontece como uma resposta à sobrecarga, né, no caso das pessoas autistas, neurodivergentes de um modo geral, né, a sobrecarga sensorial, a sobrecarga social, a sobrecarga emocional, a sobrecarga intelectual cognitiva de trabalho. Ou seja, se a gente fica saturado de excesso de estímulo, de excesso de demanda, de excesso de interação social, de excesso de tensão, a gente pode ter um colapso que vai abrir para essas duas chaves, né? Ou a gente explode ou a gente implode. Então, quando a gente explode ao meltdown, a gente fica com a sensorialidade mais estimulada, as situações que são aversivas para a gente se tornam mais intensas, a gente fica muito inquieto, o cérebro parece que funciona mais rápido ainda, o pensamento fica mais desorganizado, mais acelerado, a gente pode ter uma tendência a se agredir, a se machucar. Então a gente vê em crianças, por exemplo, que se mordem, que se batem, até adultos, adolescentes que vão se machucar, se dar soco, se cortar, ou quebrar objetos que estão na frente, ou ficar muito desorganizados, muito tensos, muito ansiosos, aflitos. E a gente vai tentar regular essa situação, né? Então, logo depois de uma situação dessa crítica, a gente vai buscar uma estratégia de regulação, que às vezes pode ser ficar isolado ou ficar estimulado com alguma outra coisa que nos organize, e isso pode levar um tempo, pode demorar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de situação para situação. Ou faz um shutdown, né? A própria palavra já diz, né? Esse apagamento, né? Essa implosão, em que você vai ficar amuado, sem conseguir falar, às vezes você vai perder a capacidade de se expressar verbalmente, você vai preferir ficar num lugar escuro, isolado, sem estímulo, sem querer interagir com as pessoas, dormindo muito tempo. Então a gente vê o shutdown mais em adultos, né? Geralmente não é exclusividade, né? Mas mais comumente a gente vê o meltdown em crianças e mais comumente o shutdown em adultos, mas também não é exclusividade, a gente pode ver as duas situações acontecendo nos dois públicos. Mas é que geralmente adultos tendem a se conter mais e aí vão para uma vertente de se isolar, de se retrair ao invés de explodir, por exemplo, em público, coisas nesse sentido que uma criança já se permite fazer mais, né? E no shutdown também, você pode ficar nessa retração e isso durar também, de novo, minutos, horas, dias. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que interagem, né, assim, adultos não diagnosticados ou diagnosticados, mas que também não conseguem colocar os seus limites ali, vai lá, faz um happy hour numa sexta-feira, por exemplo, interage pra caramba, fala com um monte de gente, vai pra lugar barulhento, não sabe por quê, passa o fim de semana inteiro dormindo, super cansado, super esgotado. Tem a ver com isso, é um shutdown que a pessoa está fazendo e ela está naquela fase para poder se regular de novo, se reenergizar, se recuperar para poder retomar o dia a dia dela. Mas isso pode acontecer não só por estímulo excessivo sensorial, social, de novo, né, afetivo e cognitivo. E se a gente não cuida dessa situação e vai acumulando esse tipo de estímulo aversivo, esse tipo de sobrecarga, a gente pode entrar em burnout. O burnout autista é diferente do burnout do mundo do trabalho. O burnout do mundo do trabalho tem a ver com uma resposta que qualquer pessoa pode apresentar, sendo neurodivergente ou sendo neurotípica, ligado também ao estresse do trabalho, às relações perversas do trabalho, ao excesso de demanda, ao pouco reconhecimento, à pouca capacidade de descanso, à falta de interesse, de motivação para fazer aquele trabalho e esse excesso de pressão que acontece, e a pessoa faz uma reação ali depressiva, ansiosa, de colapso, e que qualquer pessoa pode apresentar, neurotípica ou neuroatípica. O burnout autista, ele é um acúmulo dessa experiência de melts e shutdowns que não se regulam e vão se acumulando e incorrem numa crise maior que pode apresentar um aspecto diverso, assim.
Pode ser uma crise psicótica, pode ser uma crise depressiva intensa, né, com uma mistura entre melt e shutdown acumulado ali e que se manifesta com as duas expressões. E, aliás, outra coisa comentando sobre isso também para completar. O melt e shutdown, eles não precisam se opor, eles podem acontecer na mesma crise e a pessoa ir de um para o outro. Até porque um desencadeia o outro, né? Perdão? Muitas vezes um pode desencadear o outro. Tipo, uma pessoa que explode, com Depois se certeza sente completamente vai ter um momento... esgotada, Sim, eu lembro exaurida, que sem quando era energia. criança, isso que você falou do tipo, que eu explodia mais e aí eu me fechava e eu pensava assim quando eu ia dormir, tomara que isso é um pesadelo, que não aconteceu, eu vou acordar amanhã e aquilo não aconteceu. Eu me lembro de quando eu era criança a gente ter muito isso. Mas hoje é isso que você falou, né? Mais o shutdown. Mas pode acontecer exatamente isso, de depois que você se regula, você pode ficar até com essa impressão de, nossa, que foi que aconteceu aqui? Eu já tô me sentindo muito melhor. Por que abriu esse quadro tão florido assim? E aí em crianças dá aquela sensação de falar, nossa, como assim, né? A criança tava ali super desorganizada, super inquieta, e depois ela se regula, dorme, faz alguma outra coisa e volta, e adultos também podem acontecer isso. E aí eu volto, né, eu gosto sempre de falar dessa história de que a gente é mais vulnerável a situações de abuso e de relações perversas e abusivas, e isso é uma característica também, né? Às vezes a pessoa está sendo abusada, faz melts ou shutdowns, se regula e volta meio que ao normal dela e perpetua esse ciclo de abuso, né? Porque às vezes a pessoa mesmo vai aprendendo a tolerar isso e fala, mas eu sou assim sempre, eu faço isso. A outra pessoa que está abusando pode ficar dizendo, você é louca, descompensada, desregulada, olha o que você faz, isso virar objeto do gaslighting, né? Dessa situação de abuso. E então também é interessante da gente falar disso aqui, né? Porque isso pode dar à pessoa essa vulnerabilidade dela ser apontada como descompensada. Isso é super delicado e super cruel, que as pessoas podem fazer isso com os autistas. Pergunta, deve ter um modo diferente pro terceiro, pro externo, de como lidar e resolver a situação. Porque, tipo assim, agora que você falou, é muito fácil perceber quando tá shutdown ou meltdown, é muito mais fácil entender. Eu nunca tive desejo de quebrar coisas, mas eu vejo em crianças esse desejo de jogar coisas no chão e quebrar coisas maiores, mas eu vejo muito isso em filme, né? A gente já falou sobre Eu tenho hoje. Eu tenho hoje em dia esse desejo. Eu não tenho. Mas eu tipo, sei lá, é legal. Mas assim, Não, mas tipo, de dar soco na perna, de dar soco no braço, de bater no próprio rosto. Ah, porque de você tá assim, tipo, a bater, cabeça eu que não vejo para muito. de funcionar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia isso, assim, de bater no meu Caraca, próprio agora eu não, vejo que eu isso faço uma não. maldade. Quando tem amigo meu no futebol que perde o gol, ele fica lá bravo, batendo na perninha. Aí eu falo, para de bater na perninha e volta. Tipo, ajuda na defesa. Ajuda ele de outro jeito. Ajuda de outro jeito. Mas talvez eu tô sendo só sacana, agora pensando. Mas tem que ajudar na defesa. Mas vocês já passaram, agora vocês reconhecem, vocês já passaram por alguma situação de burnout mesmo, assim? Que vocês acumularam esse nível de estresse e de repente vocês entraram em colapso e ficaram vários dias com algum problema? Ou foram... Não teve nenhuma questão assim? Eu nesse tenho uma sentido? questão Não. minha que nada meu fica vários dias. Então, tipo assim, é uma coisa, tipo, muito de velocidade, até coisas muito sérias, assim, mais tempo. Tipo, a minha mulher, quando ela fica nervosa, a angústia dela dura mais tempo. A minha, normalmente, é muito rápido, o que é estranho para as pessoas de fora. Normalmente, eu solto. Mas também tem aquela questão que eu acho que é de pessoa para pessoa que é estranho. Por exemplo, eu, quando tô no momento... tipo, muito nervoso com alguma coisa, eu não quero falar sobre o assunto. E tem outras pessoas que querem muito falar sobre o assunto, porque tirar do peito resolve, sabe? E Você fica em shutdown, né, Fê? Você dá você encolhe, assim, né? Fica eu não quero, retraído. porque eu acho que todo mundo que fala comigo vai me gerar mais conteúdo sobre o assunto, eu não quero, tipo, remoer aquele assunto. Então, tipo assim, e aí a pergunta que eu faço, por exemplo, no meu caso é mais shutdown, quando eu tô mais preso internamente, e no meu caso eu não quero falar sobre esse assunto, mas eu acho que é próprio meu, ou você acha que isso é uma geral, quando a pessoa tá em shutdown, ela quer ficar no momento dela, você tem que deixar ela no momento dela? Qual é a reação que você tem que fazer? Você tem que só abraçar, você tem que dar uma distância e falar, tô aqui? O que é o certo? Perfeito, Fê. É seu e é de todas as pessoas que também têm essa característica, mas é bem isso mesmo, assim, é essa dificuldade de poder falar, às vezes não é nem que você não quer, você não consegue, a pessoa não consegue se expressar, ela perde a verbalidade, perde o acesso lexical, não consegue encontrar as palavras, fica ali em colapso. É importante respeitar esse momento da pessoa. Quando a pessoa já sabe sobre isso, né, já sabe reconhecer os próprios melt shutdowns, ela mesma já tem uma noção de como ela pode se regular, de qual estratégia que ela usa.
Então, às vezes, ela já sabe que ela tá em shutdown, ela fala, cara, vou ficar ali meia hora dormindo, vou ouvir uma música, vou tomar um banho quente, vou relaxar de alguma maneira, vou usar uma estratégia minha aqui, e pede esse respeito, e pede esse limite. Então, olha, não me encosta em mim, por favor, tal. Pode ter essa clareza. Às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa não sabe que ela é do espectro, ela não sabe que ela é neurodivergente, e aí as pessoas ficam tentando ajudar nessa hora, né? E aí é pior, vai encostando, fica perguntando o que tá acontecendo, fica tentando estimular a pessoa, e a pessoa com a dificuldade de se expressar, Dá isso um pode abraço dar um abraço forçado. para colapsar um pouquinho mais a pessoa ali. Às vezes pode ser, às vezes a pessoa gosta, tem gente que pede o abraço, né? Que sente que isso é organizador e tá tudo certo, mas aí a pessoa tem que ter essa clareza e tem que saber que gosta e que é importante para ela. Tipo a Temple Grandin, né? A nossa autora maravilhosa Ah, aí, é que escreveu o verdade. Cérebro Autista, que inventou a máquina do abraço, porque aquela compressão da pressão, né, do abraço, ela é reconfortante para ela e para muitas outras pessoas, né? A história do cobertor pesado, de roupa, né, quentinha, que abraça, que dá esse estofo. Então, cada pessoa tem a sua expressão, Fê. E isso sim, do que você está descrevendo, pode ser entendido como shutdown. Eu queria aproveitar o momento aqui, porque isso é uma coisa bem legal que tem a ver com a questão de conhecer ou não conhecer o diagnóstico. Muitas pessoas neurodivergentes que apresentam melts e shutdowns confundem isso com crise de pânico, com crise de ansiedade, com depressão, porque parece, né? Se você olha o fenômeno, se a pessoa explode, fica muito irritada, se bate e fala, ela tá ali tendo uma crise de descompensação, tá dissociada, ou tá tendo uma crise de pânico, e muitas vezes a pessoa vem contando, eu comecei a ter pânico com 14 anos, com 15 anos, e na verdade não eram crises de pânico, eram crises de meltdown. E o contrário também, quando a pessoa fica amuada, retraída, calada, pode ser confundido com episódios depressivos, só que são episódios depressivos que duram 6 horas, um dia, um fim de semana, alguns minutos e tal, mas a pessoa vive aquilo tão intensamente, tão profundamente, que ela expressa isso, usando o vocabulário da psiquiatria como, fiquei deprimido e tal. Então também esse recado serve para os profissionais que ouvem essas pessoas, porque a pessoa chega no consultório contando uma história, ela não tá letrada ali, ela não vai sair, eu tive um melt, tive um shut, ela vai falar, eu tenho umas depressões estranhas, que eu fico 3 dias sem falar com ninguém, não sei o quê. Então a gente tem que saber traduzir isso também para entender e dar clareza à pessoa. Até porque a maneira de lidar com isso é diferente. A gente não vai medicar um shutdown, a gente não vai medicar um meltdown forçosamente toda vez. A gente pode dar algum ansiolítico, a gente pode ajudar a pessoa de alguma maneira. Mas o antidepressivo talvez reduza a intensidade e a frequência dessas crises. Mas não vai tratá-la no sentido próprio, assim. O que vai tratar é a pessoa reconhecer os gatilhos, os desencadeantes, saber as situações em que aquilo se expressa, procurar evitar se expor àquelas situações, e uma vez que aconteceu, o ideal é evitar, mas uma vez que aconteceu é buscar os mecanismos de regulação emocional. E aí podem ser muitos. Um mecanismo muito comum, por exemplo, fazer streaming alimentar, ficar comendo muito, ficar consumindo substância, fumando, bebendo. Então tem N maneiras, as mais saudáveis e as menos saudáveis de lidar com os seus colapsos emocionais, né? Fala aí, Di. Não, eu queria falar que acho que o que é muito difícil também é passar do colapso emocional. Depois que você passa por ele, você não ficar com aquele fantasma atrás de você, de que aquilo pode acontecer de novo o tempo inteiro, nesse sentido de se perdoar. Isso pra mim é o mais difícil hoje, assim. Porque eu sinto que se eu conseguisse esquecer que esses momentos aconteceram, seria muito mais fácil. Administrar, mas ao mesmo tempo, e de sim, a gente está sempre suscetível. Então, o importante é você cuidar para evitar que eles surjam, assim, né? Então, falar, putz, eu tive um meltdown aqui porque eu fiquei trabalhando 10 horas seguidas sem tomar café, sem comer, sem tomar água, me estressando e tal. Assim, sei lá, pode ser menos que isso, tá? Não tô querendo dizer, cada pessoa tem o seu limite, acho que não tem que ficar julgando o limite de ninguém. Mas, por exemplo, e tem gradações nesse sentido também. Vou dar um exemplo simples, assim. Eu estava um dia lá em Santo Antônio, nos Correios, para entregar lá os envelopinhos das receitas dos meus pacientes, e do lado do Correio tem uma oficina de moto. E eu tava lá sem protetor auricular e o cara começou a testar o motor da moto que ele tinha acabado de arrumar, assim. Eu comecei a ouvir aquele barulho, parecia que tinha uma serra elétrica na minha cabeça, assim. E aí eu pus a mão no ouvido, fica aquela cena patética, mas não tô nem aí. E aí eu tava lá, fiquei 3 minutos na fila, começou a me dar uma inquietação, começou a me dar ânsia de vômito, começou a me dar irritabilidade, assim. Eu até falei pro rapaz que trabalha lá, né? Falei, nossa, você aguenta ficar aqui? Não sei o que. Ele, tô acostumado, tá? Eu falava, cara, como assim? Eu saí de lá com vontade de chorar, continuei com vontade de vomitar, tive que tomar CBD pra tentar baixar e demorou 4 horas pra eu me regular. Eu lembro que eu fiquei com vontade de cancelar minha agenda. Eu falei, cara, acho que eu não vou conseguir atender, assim. Tamanha era a inquietação por causa disso, assim.
Então, hoje, eu tenho muito mais clareza de observar isso e perceber que isso está acontecendo. Lá atrás, quando isso acontecia, eu ficava pensando, eu sou irritado, eu sou depressivo, eu sou chato, eu não tolero o mundo, eu não tolero o barulho das pessoas, eu fico incomodado com essas coisas. Então, primeiro eu fico mais autoindulgente, eu começo a entender, putz, eu estou fazendo um meltdown aqui, e que parece uma coisa boba, mas 3 minutos de exposição ao ruído aversivo me deixou 4 horas de ressaca e mal-estar, assim. Então, cada pessoa vai reagir da sua maneira e não precisa ser todo mundo ao mesmo tipo de estímulo. Às vezes, coisas que aparentemente não vão nos deixar inquieto podem produzir um efeito muito ruim. Então, e eu trago essa porque, assim, as pessoas meio que falam que é frescura nossa, mas elas não têm noção do mal-estar que a gente passa. E eu tô falando aqui de uma coisa meio básica, nem tô falando aqui de estresse no sentido das relações pessoais, das relações abusivas que podem levar a um nível de descompensação muito maior. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de saber qual que é a medida da autoindulgência, né? Principalmente porque com essa alta de diagnósticos que a gente vem tendo, a gente já falou sobre isso agora, cada vez mais as pessoas, ao se comunicarem, ao falarem comigo sobre esse tema, elas falam, mas não dá para a gente ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. As pessoas precisam se controlar, vai. Nem sempre é essa fala, mas um pouco nesse sentido, né? As pessoas esperam que nós, adultos, ainda que com diagnósticos, nos comportemos de forma neurotípica. E aí eu tenho realmente dificuldade, porque a gente viveu muito tempo sem diagnóstico, em entender qual é essa medida, Uhum, né? perfeito. Qual é essa muleta, né? Uhum. Porque as pessoas entendem como muleta. Mas, Dani, ainda só um comentário, para a gente ter que se comportar de maneira neurotípica pode levar a gente a um esgotamento, a um melt, um shutdown. Isso já é por si só problemático. E a outra coisa, controlar é uma coisa, se monitorar e saber se autorregular é outra. A gente não consegue se controlar, a gente consegue se monitorar e se regular. Se controlar seria pensar que a gente é maquiavélico com a gente mesmo, que a gente é uma máquina, um robozinho. O que você pode fazer é tentar evitar a exposição e, uma vez exposto, tentar se regular o mais rápido possível. Mas só um detalhe aqui, para eu trazer aqui também, que é uma questão importante, por isso que existe legislação para diminuir, por exemplo, a carga horária, para a gente poder fazer teletrabalho, porque a simples exposição social, para algumas pessoas, não é para todo autista, mas para muitos, você ter que ir para um trabalho, ter que ficar falando oi, ter que ficar ali no zum zum zum, no open space, ouvindo todo mundo falando, com aquela luz branca, aquele excesso de estímulo já é suficiente para desencadear um melt, um shutdown. Você não precisa estar necessariamente numa situação que todo mundo reconhece como aversiva, falar, nossa, aqui eu faria um meltdown. Não. Às vezes o simples fato de estar ali presente, tendo que sustentar aquele comportamento neurotípico, bom dia, como vai, dadada. Isso já é suficiente para deixar a pessoa em esgotamento. E aí, o que a gente fala? Bom, então vamos expor menos aquela pessoa para tentar aplacar um pouco esse tipo de resposta. Só que aí as pessoas acham que isso aí é demanda excessiva, que isso aí é querer usurpar direito das pessoas nível 3 e fica nessa narrativa que não tem nada a ver, assim, que é desrespeitosa e capacitista. Fala aí, Di. Não, eu só falar que, Dani, eu acho que, de certa maneira, quando a gente é nível 1 de suporte, a gente aprende a lidar com isso, né? E, tipo, as consequências é que a gente sempre Sim, é aquele meio, tipo, peixe fora da água nos meios normais. Aquela pessoa por que... não saber, pela É, ignorância, a gente mas, tipo, aprendeu a, de certa forma, se autorregular. mas sabe qual que é a questão? Acho que realmente tem que ter esse aprendizado e o mundo realmente é muito cão, sabe? Falo como uma pessoa que hoje está morando na Tailândia e fica cada hora em um país. Se você não estiver muito preparado em muitos aspectos, pode ser muito difícil. E eu sou muito grato de ter sido, de talvez, hoje eu gosto de ter tido meu diagnóstico, mas eu sei também que o fato de eu não ter tido antes fez eu aprender a lidar com uma série de situações que eu não conseguiria lidar. Se eu tivesse tido antes, talvez. Mas a parada que eu sinto que eu perco até hoje, perdi mais das pessoas terem uma consciência sobre o autismo que eu tinha e sobre a maneira que eu me relacionava intensamente com certas coisas, foi a oportunidade de desenvolver lados que eu gostaria de ter desenvolvido mais, sabe? E que isso fosse mais entendido e apoiado, e não sempre visto como uma coisa que, mudou de novo para mais uma coisa, mudou para outra coisa.
E se isso fosse entendido como realmente, cara, vamos potencializar isso. Eu sinto que eu poderia ter colhido muitos frutos se o meio ao meu entorno reconhecesse, hoje ele tira foto, hoje ele faz música e fosse junto comigo, sabe? E acho que o diagnóstico é importante nesse lugar para você ter essa força. Mas só para entender, Ed, mas você deixou de se expressar ou de exercitar essas práticas suas, essas facetas suas, tal, essas habilidades por conta. Sim, claro, o tempo Uhum, inteiro. Desse julgamento externo. E eu sinto que, tipo, se eu tivesse tido meu diagnóstico antes, a maneira que eu ia lidar com esse julgamento seria muito mais sensata e não me pegaria tanto. Mas, uhum, como eu só sei disso agora, uhum, isso já tá encravado na minha pele. É literalmente a minha criação, assim. uhum, É pensar o que o outro pensa de mim. E eu uhum, sinto que parte do meu discurso como autista é me empoderar desse meu lugar de poder ser tudo isso ao mesmo tempo. uhum, E ter tido esse diagnóstico antes, Isso eu adoro. então, pô, eu tava Adoro ouvindo a você história da poder. Lê. Isso, para mim, foi o mais libertador, Ide. Quando eu conto a história, eu sempre conto. O que que foi libertador para mim no diagnóstico? Ah, tá, que bom. Consigo ser confortável em ser uma pessoa que gosta de matemática e gosta de literatura, Uhum. sabe? Isso era a coisa assim mais óbvia para mim, porque as pessoas não podiam entender como eu poderia ser uma pessoa criativa e ser uma pessoa boa em exatas. uhum. Então, Então, assim, isso foi libertador. Foi muito sim, libertador. total. O Ale tava falando sua história, Ale, que você tá contando do barulho, da britadeira e tal. E aí, cara, nessa história, o que eu mais gostei foi quando você falou assim, e eu meti o dedo no ouvido, e eu sei que era estranho, e eu não tava nem Eu aí. não tô nem Eu aí. falei, bicho, Eu pareço cara, que criança, mas não irado. tô nem aí, Eu mesmo preciso assim. tanto disso, você não tem ideia, assim, eu gostaria muito de poder me mostrar como eu realmente sou nos meus públicos e não tá nem aí, sabe? Acho que como eu tô fora do país, assim, talvez por isso que eu esteja meio em crise também. Mas, cara, isso é uma coisa muito, muito importante, pra não entrar em crise. Uhum, Posso dar um ponto muito legal que eu recebi? Tem uma pesquisa daquela Michael Page de Headhunter sobre os trends, e aí tem um dado bem pesado barra legal, que diz somente 1 em cada 3 pessoas consegue ser autêntico no trabalho. Eu achei esse dado, tipo, muito Mas pesado de quem barra é o intenso. dado, eu não entendi nada do De uma. começo. Da Um em Michael cada Page. três pessoas... Da Michael Page, é um headhunter grande. É uma pesquisa, teoricamente, uma grande sobre a análise no trabalho. E 1 em cada 3 pessoas não consegue. Só 1 em 3 consegue ser autêntico no trabalho. Então, 66% das pessoas têm que fazer masking o tempo todo para ser. E, tipo assim, o risco disso geral, assim, além de tudo que a gente está falando, tipo, para neurodivergente, neurotípico, tudo, é que você não consegue ser você mesmo durante Te vive uma vida tipo, metade artificial do a seu vida dia. inteira, E você fica infernal, né? morrendo de Exato. medo de ser você mesmo. O Uhum, pior é você ficar com medo de ser você mesmo por uhum, ressalva. uhum, E é tipo a pressão. Pra mim, quando eu falo sobre shutdown, meltdown, tudo, eu vejo esse dado, eu falo, cara, eu entendo muito. Você tem que passar o uhum, tempo todo com muito medo que as pessoas sabem o que você está pensando, isso como ser você pode ser um problema para você mesmo, o quanto isso pode gerar essas crises de meltdown, shutdown. Porque no passado, você podia falar o que você quisesse, que também é ruim. Tipo, tinha ruim. Você conseguia ser mais autêntico pelo bem e pelo mal. E era ruim porque afetava outras pessoas dependendo de como você fala. Dependendo de algumas coisas. Hoje as pessoas têm muito medo das palavras, com riscos e tudo mais. Então elas deixam de ser autênticas. Elas podem ferir menos as pessoas, só que de algum modo, pode acabar ferindo você mesmo. Então, tipo, você tem um fine tuning aí que eu acho complicado. Mas não ser autêntico, para mim, é muito triste. É pior, e a gente fica Muito acostumado triste. a se disfarçar o tempo inteiro, a não falar de si, a tentar minimizar, a não dar demonstração para as pessoas, a dizer, é só agora que está acontecendo. E a gente começa a se enganar a si mesmo também, muitas vezes, né? Quantas vezes eu fico ouvindo histórias assim, em que eu falo, olha, aqui você fez um meltdown, não, mas é porque naquele dia eu estava assim assado. Aí todo dia a pessoa tem uma explicação, uma justificativa para aquela situação. E você fala, então, mas isso está se produzindo sempre. Shutdown, mesma coisa, A assim. coisa que mais me dói no trabalho é porque eu gosto muito de compartilhar os devaneios que eu tô pensando quando a pessoa está falando. E é desrespeitoso você interromper a pessoa para, de alguma forma, por mais que aquilo tenha a ver com o conteúdo, você tira a pessoa do raciocínio dela, Sim. né? Para fazer uma piadinha, contar uma coisa engraçada e etc.
Mas eu acho isso tão legal, só que eu tenho que ficar me segurando, e aí eu falo assim, putz, não sou, eu queria falar tantas coisas, tudo bem que às vezes eram tantas coisas inúteis para aquela Não, mas conversa. por favor, assim, de verdade, Dani, falo do fundo do coração pra você. Se isso acontecer aqui nesse podcast enquanto eu estiver falando, por favor, faça. Porque eu sou muito essa pessoa. O tempo inteiro as pessoas estão falando aí, tipo, eu pego uma fala aleatória e vou pro mundo da lua. E então faça, tá? Porque eu adoro. E aí eu fico pensando, você quer ser sempre engraçadinha, né? Não sei. Exato. Não, eu só sinto as coisas muito intensamente, eu preciso colocar pra fora. Só quero compartilhar. Então, e aí se você não tem a oportunidade de poder fazer isso de compartilhar, o que que você acaba fazendo muitas vezes? A gente se retrai, a gente se encolhe, a gente deixa de falar, deixa de se expressar. Então isso é bem comum, assim, para você não ser alvo dos comentários dos outros e tal. Eu queria só fazer um comentário aqui que eu lembrei de uma estratégia de regulação que eu fazia na faculdade e que na época eu nem pensava que isso fosse estratégia de regulação, porque a faculdade me deixava muito inquieto pelo conteúdo, pela questão de lidar com morte, com paciente, com doença grave e tudo mais. Às vezes eu voltava a pé da faculdade lá, eu estudei na Escola Paulista de Medicina, que fica ali no metrô Santa Cruz, e morava na Zona Norte, ali na Parada Inglesa, voltava a pé para casa, eu acho que deve ser uns 8, 10 quilômetros, assim. E era a estratégia de regulação minha, porque eu ia andando num ritmo intenso e aproveitava essa caminhada para ficar refletindo e pensando nas coisas que tinham acontecido comigo, assim. E aí eu fazia isso algumas vezes e tinha isso para mim de, nossa, é uma necessidade de andar, não sabia muito explicar isso, assim, mas hoje vendo, tenho clareza que era uma estratégia de regulação, assim. E, então as pessoas às vezes estão usando as suas estratégias e nem sabem nomear e entender que isso são estratégias, e meio que incorporaram isso no cotidiano. Fala aí, Di. Não, eu só tô pensando, eu tava ouvindo você falar e aí eu fiquei pensando, pô, eu era muito assim quando eu tava no Brasil. Sério, de verdade, por estar no meu país hoje eu entendo o valor disso, sabe? Eu lembro que eu pegava o metrô, batucava junto com a música, mexia a cabeça, tava nem aí porque os outros estavam pensando. Entrava no supermercado de sunga, entendeu? Agora, desde que eu saí do Brasil, eu monitoro cada Entrava no micropasso que eu supermercado dou. de Essa sunga em cena São Paulo? eu fiquei pensando. Não, não. Eu falei, nossa, Ah, mas Pô, tá. onde vamos você lá. tava de sunga em São Paulo? Não, Que foram Brasil é tempos, esse? foram tempos no Brasil diferentes, pessoal. Primeiro eu falei, o primeiro lugar era em São Paulo, metrôzão e tal, e outro quando eu morava na Ilha Bela, mas ainda assim Tá. eu Não, me como a julgava gente tem muito menos. um pensamento imagético, e na hora que você falou isso, eu tenho que confessar que eu fiquei imaginando todos os ângulos de você de sunga, tá tudo bem. Sim, não tem problema nenhum. Ui. Era exatamente isso. Eu realmente entrava e pensar que qualquer pessoa pensasse qualquer coisa, pra mim não significava nada, entendeu? Eu tava nem aí, eu tô no Brasil, minha casa é logo ali, não sei o quê. Então eu ia, sabe? Mas uma coisa que eu queria falar e por que que eu trouxe essa brincadeira agora é porque eu sinto que uma das coisas mais importantes pra conseguir sair dessas coisas é ter uma base de amigos e família. E eu muitas vezes, quando interpreto o autismo, caio numa mentira para mim mesmo, que é a ideia de que um hiperfoco ou poder só focar em fazer as coisas vai me ajudar a sair desse lugar. Quando na verdade o que a gente precisa, autista ou não autista, é amigos e pessoas ao nosso redor, porque nós somos seres Acolhimento. sociais por natureza. A nossa evolução, ela depende da nossa sociabilização, senão ela não acontece. Então, seria uma estupidez negar isso, sabe? Eu sinto que às vezes eu, como autista, nego. E o meu discurso sobre autismo afirma uma parada que, na verdade, eu tô falando isso porque vocês fazem isso. Ale, posso só fazer uma pergunta extra antes de você Fala, responder? aham. Você acha que o híbrido e então trabalho remoto de algum modo piorou, melhorou ou não mudou nada a Para questão do pessoas do espectro, shutdown? ajuda muitíssimo, diminui muito a sobrecarga social, afetiva, pra caramba, assim. Tanto é que muitas pessoas judicializam as suas demandas para conseguirem obter isso. É mais comum no serviço público, então tenho pacientes que trabalham em tribunal de justiça, tribunal do trabalho, onde já tem uma espécie de sistemática em relação a isso, seja mais aceito, ou em outros órgãos públicos que tem que respeitar a lei, então não tem que fazer. As empresas privadas costumam ser um pouco mais amesquinhadas nesse sentido, ficam ali é, negando, vamos dizer assim, né? Então as pessoas às vezes têm que judicializar isso, mas sim, é super importante, ajuda pra caramba. E de isso que você estava falando, essa estratégia de ficar no hiperfoco, no interesse especial para se regular, é um clássico total, né? A gente vai lá, tá se sentindo mal, pum, incorre no seu hiperfoco, assim. E
que é na infância, pode ser aquela brincadeira que você faz sempre, né? Aquele joguinho de botão, brincar com as bonecas, alinhar as coisas, ficar organizando, sabe? Você entra naquele ritmo ali, as necessidades todas de streaming, né? Então, ficar ouvindo música, ficar vendo aquela série 10 mil vezes, ficar comendo a comida conforto, ficar balançando o corpo para frente e para trás, se estimulando de maneira tátil. Então, tudo isso é conectado, né? Essas coisas todas meio que ficam incorporadas. E às vezes as pessoas são. Como que eu posso falar assim? Depreciadas por isso também. Tipo, lá vai você fazer suas manias, lá vai você com esse seu jeito e tal. E a pessoa às vezes perde até esse recurso de poder se regular a partir de uma estratégia repetitiva que ela usa para isso, assim. Então também é uma outra questão, que quando a gente tem diagnóstico, a gente se advoga nesse sentido. Fala, não, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou ficar arrumando minha coleção aqui horas até conseguir descansar e tá tudo certo. Vou lá eu cuidar das minhas plantas. Então, só que isso aos olhos dos outros fica assim, que fofinho, tá se dedicando à atividade de sempre. Eu tô lá me regulando. Eu tô fazendo alguma coisa? Tô também, e eu acho isso ótimo. E aí, por isso que eu gosto ainda, por exemplo, de jardinagem, porque é isso, ainda depois vai crescer, vai virar um totem ali daquela situação que eu precisei elaborar fazendo aquele jardim novo. Então, essas estratégias são múltiplas, assim, e é muito interessante quando a gente também tem o diagnóstico, que você começa a perceber isso. E aí isso não vira uma diletância, não vira isso, eu faço isso porque eu tenho mania de fazer isso, né? Eu vejo as pessoas falando muito nesses termos, assim. Eu falo, não, isso não é mania, isso é uma estratégia de regulação emocional, você pode fazer, aproprie-se disso, faz disso algo melhor e mais profundo ainda, vai fundo. Então, né, cara, mas como se apropriar disso? Isso pode ser um ótimo tema para um próximo episódio, inclusive, né? Como Uhum. se apropriar desse lugar quando a gente Acabei de perde pensar ele. uma coisa. Imagina a pessoa ter uma estratégia de autorregulação de pôr o dedo no nariz e ficar fazendo bolinha. Aí você fala assim, como se Gente, apropriar como disso? não? Arrancar Eu sei casquinha. como. Mas Eu é sei isso como, eu mesmo, juro. Fê. Uma Não, pessoa que Dani, fala nossa, essas gente, coisas comigo, é sério, nessas rodadas de mundo aí que a gente vai conhecendo umas pessoas bem diferentes, né? E, cara, eu me sinto tão valorizado e enxergado quando a pessoa fala uma coisa que ela faz que é muito desconfortável pra eu saber e ficar tudo bem. Eu falo, nossa, obrigado por, tipo, tirar todo o peso que teria se você, por exemplo, enfiasse o nariz e faça caquinha. Porque, sinceramente, quando eu paro pra pensar, é só uma caquinha. Tipo, é um resíduo do corpo, assim como tem esse aqui, Não, mas você assim pode estar como tem hiperfoco coisa fazendo isso, debaixo sentindo da a textura da unha. casquinha, fazendo a bolinha, ela ficar bem redondinha, Entendi. Eu não esperando julgo a ver a hora que pessoa, ela eu fico desgruda feliz do se ela dedo. falasse. Pô, eu faço isso, na verdade. Daqui a pouco a gente podia falar sobre pomos, caquinhas e nojeiras do corpo, então, Ah, como um tema não! específico. Nossa, Cascas, A galera. Dani cacas sempre e quis caramelas. falar num grupo de uma mulher e 3 homens sobre a nossa facilidade de falar sobre isso. Mas é engraçado, o Ed falou sobre outros países, tem pessoas que fazem os steams diferentes em outros países. Quando eu morei na China, Sim. as pessoas faziam exercícios em qualquer lugar. Você estava lá no aeroporto e tem a pessoa tipo fazendo alongamento ou tipo fazendo tipo um exercício assim do nada, assim, coisa que em outros lugares ficaria estranho, assim, você tipo Eu ver acho isso aquela pessoa fazendo maravilhoso. aqueles Que movimentos. ótimo. Não, eu Tipo um também acho legal, mas é polichinelo? engraçado. Não polichinela, a pessoa fica fazendo negócio tipo assim, sabe? Aí fica fazendo assim. E, e eu acho isso, tipo, as pessoas têm steamings tipo, aceitações de steamings diferentes em cada lugar, o que é interessante, assim, sabe? E alguns a gente vai aceitando mais, outros aceitando menos. Eu queria só botar um tema final depois é sobre, por exemplo, das minhas filhas. Porque a minha filha, quando ela dá ataque, quando ela pega na curva e Quando tipo, faz o ela vê que ela meltdownzinho. perdeu, ela faz o meltdownzinho mesmo. Ela vai pro quarto, ela chora pesado de gritar. Aí a gente fala, A olha, Oli ou a Laila? a Oli. Ah. A Layla Então só não é um pode gritar. meltdownzinho, é um meltdown mesmo, não é tão pequenininho Nossa, eu assim. É um jurei. meltdown mesmo. Ela Eu se pensei joga que lá. agora era sua filha jogando uma coisa em você quando eu vi o Não, vídeo. caiu o fone. Aí ela vai lá, chora, e depois ela volta pra sala e fala, tô bem. Aí Que fofa. ela faz. Mas é engraçado, porque eu acho que eu já contei aqui, mas teve um caso que, tipo, ela fez alguma coisa com a Morgana e com a minha esposa. E aí, tipo, a minha esposa estava bem brava com ela, e aí ela foi lá chorar e tudo mais. Aí ela ficou lá, ela ficou um bom tempo, fica meia hora chorando.
E aí ela voltou e falou, tô bem. Aí a Morgana, eu não tô bem ainda não, eu tô bem. A mãe demorando mais pra regular que a filha. Ainda não passou, ainda não passou. Mas eu acho essas coisas, tipo assim, pra mim, eu tenho uma questão, aí é muito engraçado esse negócio, tipo, quando você tem uma questão e aí tem que lidar com a questão do outro também. Por exemplo, eu tenho um problema de birra. Eu não gosto quando a criança faz birra, tá? E é uma questão minha. Então, quando a minha filha faz birra, eu ensinei ela desde pequeno, quer fazer birra? Faz, mas faz longe de mim, sabe? Uhum. Vai no quarto e faz. E aí ela se adaptou a isso e ela faz. Aí eu fico pensando agora, tipo assim, cara, eu também tô criando. Deu certo no final, porque ela Você consegue fala se assim, faz resolver o seu desse jeito. meltdown em shut, né? Tipo, adapta isso. Faz meltdown isolado pra não afetar o meu, sabe? Tipo, eu não quero. É um melt Porque eu shut, é o vejo shut muito meltdown. pais, mas eu vejo muito esse negócio de pais, tipo assim, eu acho muito engraçado isso, que eu olho muito. Aí tá uma criança dando ataque em um lugar público. Aí tem vários pais que fazem vários de modo. Tem aquele pai que fica desesperado tentando acalmar a criança com vergonha do meio. E tem aquele outro pai que faz aquela cara de blasé, tipo assim, cara, tipo, vai passar. Tipo, eu sei que ela tá sem saber, errei, blá blá Uhum. blá. E faz aquela cara ali pra relaxar. E eu fico imaginando que, na verdade, tipo, são vários pais tentando comunicar pro mundo, tipo, que ele tá bem ou não. E a pior coisa que tem é quando vem um terceiro e fala, não, eu, tipo, vou abraçar sua criança. Então eu falei, ai, caraca. Tipo, Que eu sei vai o que que tá tentar dar acontecendo, lição sabe? ali, né? E como é que você administra aquilo. É. Porque O que justamente eu você falou fico do meio, nervoso né? de verdade é Uhum. o que eu fico nervoso de verdade é quando eu vejo o pai dando broncas muito pesadas em crianças em público. Aí me afeta, sabe? Aí eu tento um desejo muito grande de intrometer, mas dependendo do caso eu me intrometo ou não, mas não, às vezes você fica isolado em si e não faz, assim. Aí. Fê, você falando da sua filha, da estratégia dela chorar e de se aliviar, isso é super bom mesmo. E chorar é uma estratégia muito boa para conseguir aliviar a tensão. Eu, quando era criança, chorava muito, tanto é que algumas pessoas, né, falavam, ah, olha o chorão, não sei o que e tal, tinha essa alcunha. Só que agora, na vida adulta, eu tenho muita dificuldade, assim, eu choro poucas vezes e por situações muito específicas, assim, às vezes eu tenho que me concentrar, às vezes eu tenho que ficar pensando que eu preciso chorar para conseguir aliviar um certo nível de tensão. Vocês têm dificuldade para chorar? Vocês percebem isso atualmente, Eu assim, choro como todo adultos? dia. Nenhuma. Nenhuma, Dani? Nossa, que Choro ótimo. no, choro no. Eu choro pouco. Eu choro bem Eu choro pouco. em filme. Eu sou aquela que chora em novela, né? Não, isso eu choro. Filmes, novelas e tudo, mas coisas nervosas do meu dia a dia, machucados ou coisas assim, as coisas que fazem minha filha chorar não é o que me faz chorar. As coisas que me faz chorar é tipo coisas tristes. Ah, mas aí você falou uma coisa engraçada, só aí, aí você falou, eu tenho um apelido pra minha filha que eu chamo ela de Chorívia. Então, tipo, talvez eu esteja fazendo um Coitada! Ó, bullying. bullying dentro de Olha casa, isso é outro bullying. tema aí que a gente tem que trazer. Fala aí, Chore. desculpa. Coitada. Tadinho. Esse negócio de chorar me fez pensar muito sobre como, na verdade, a gente no autismo vive em extremos. É o 8 ou 80. E é Uhum. difícil as pessoas entenderem isso, que a gente vive nos extremos. E aí a coisa de chorar me fez lembrar o quê? Quando eu falei que eu choro todo dia, eu sou muito grato por trabalhar com mergulho muitas vezes, porque tem um momento de deslocamento do porto até o ponto de mergulho. E esse momento é o momento que eu vou estar escutando música, vai ter um barco altíssimo, e muitas vezes é a hora que eu posso emocionar, porque eu vou estar de óculos escuros, ninguém fala nada, eu sei que ninguém vai me ver, então eu posso, Como tipo, é? chorar e ouvir música. E é. Como que chora debaixo Não, d'água? não, não. No barco navegando, tipo, Indo, até que aí ele chegar no vai se lugar. emocionando com a música Não, e eu ele vai. sei, mas eu Ah, quero como chora saber embaixo como d'água. que Nossa, é legal, pode chorar né? embaixo Da mesma d'água. maneira que em terra, já aconteceu comigo. E, tipo assim, é que nem vomitar. Você vai vomitar e continuar respirando. Você vai chorar, as lágrimas vão Caraca, você vomita encher embaixo sua d'água? Que máscara. Mas o doido. vômito vai pra onde? Jura? Sim. Mas o vômito vai pra Fica no mar, onde? né? Vira Tem um comida de peixe, regulador né? que é. Nossa, o assunto saiu total, né? Não, você tá usando. Não, Só isso, não você tá. pode- Não, não, não. Isso aí é estratégia sua de Fui regulação, é eu, super né? legal. Aí eu queria apontar isso. Aí, estabelecer Tá rotinas é entendendo o que eu estratégia de faço? regulação, gente. E se a gente não respeita isso, a gente se desregula. É sério. Aí eu Não, tô achando mas vamos lá, ótimo. galera. Uhum. Vou explicar os dois, Então, então. mas é isso que eu faço. O- E as pessoas ficam Uhum. Não, tá bravas. tudo Com bem. toda a Porque a razão. gente é bem inteligente e sabe voltar pro que eu tava falando, o que é irado. Por exemplo, eu vou fazer. Quer dizer, não que eu seja bem inteligente, mas enfim, eu vou fazer isso agora, de voltar pro que eu tava falando. Que era o negócio do 8 ou 80, que é o quê? Ao mesmo tempo que o ruído da serra te fez entrar em shutdown por 4 horas e te fez muito mal, Da moto, muitas da vezes moto. também Uhum. A serra da também me moto. deixa assim, Um, irritada. um ruído Assoprador de folha, extremo. socorro, como aquilo é irritante. Nossa senhora.
Então, e ao mesmo tempo um ruído extremo pode fazer bem, como nesse caso que eu tô falando, do barulho do motor. É uma coisa que isola tudo e todos. E faz você entrar numa Hum. bolha. O excesso de barulho e a ausência de barulho, eles são equivalentes. Os Uhum. opostos, eles são equivalentes, porque no final dos contos o que a gente está buscando é a privação sensorial no final do dia. E ela pode vir de muitas maneiras, dependendo de como você olhar ela. E esse é o negócio do 880. Agora, Dani, o negócio do vômito, você estava me perguntando no regulador, você vomita, e da mesma maneira que você vomitaria, você vai abrir a boca, blop, enxugar, cuspir o vômito e colocar o regulador na boca de novo e continuar a Cara, eu respirar. não sou tão fácil assim. Você consegue vomitar fácil? Eu Não, e aí como é detesto que fica o vomitar. vômito? Os- Na o que Aquele vai água? acontecer plasma, é né? hilário. Ele fica assim. Não, vai vir aquele plasma na água e todos os peixes vão vir em cima de você. Você vai virar tipo a pequena sereia, assim. Todo mundo vai vir comer seu vômito. Vem comer, né? Nossa! Olha, imagina que cena engraçada. Alguém Que vomitando, louco os peixes isso! comendo e essa música tocando. E alguém pescou esse Ah, peixe um lugar dia e tá ali assim. E mó o feliz povo? comendo um sushi lá na Tailândia, nem sabe do que ele se alimentou aquele peixe lá. Não, galera. Que isso? Desculpa assim, ó, pessoal, com todo respeito, tá? Eu Go adoro vegan. camarão, eu como camarão, tá? Mas saibam que o camarão, ele é a barata do mar, tá? Se você pegar um cadáver de uma pessoa, É. vai pular camarão dele. É importante que vocês saibam disso, tá? Ele até sembra uma barata, ele tem um exoesqueleto Depois é igual um a tema que eu barata. quero falar num futuro episódio, se a comida do local muda a cultura do local, sabe? Tipo, o lugar com comida mais apimentada, as pessoas são mais alguma coisa, o lugar mais Vai que, né? muda as pessoas. Aí Não, melhor tá o Weed misturando as línguas aí. O Sembra ficou bom aí, pra dizer parece. Você não se, Eu você não falei se deu conta, sembra, não, falou. para, você tá Mas eu quero brincando. comentar pra quem não tá vendo o vídeo, tá falando a Dani sério, tá tipo, Ale? pensando em coração o episódio Para. inteiro. E é sobre Meltdown e tá cômico isso daqui. Cara, A gente falando sobre isso. Não sei se vocês tinham percebido, mas isso tá me. Tipo assim, sempre que eu tô falando um negócio pesado, eu olho pra Dani e falo, ela tá pensando em coração, então tudo bem. nossa, isso realmente tá acontecendo e eu não tô vendo, cara. A Mariana já falou pra mim, eu tô falando tipo uma língua minha. Em Aham. alguns momentos, tô misturando muita palavra. E hoje eu fiquei ouvindo uma pessoa falando em catalão e eu entendi tudo. Eu fiquei ouvindo e falei, o que tá acontecendo? Mas você fala francês? Falo. Ah, então. Mas é porque é isso, né? Entendendo. E aí, agora quando eu tô falando mesmo português Francês, italiano e português já dá e pra, espanhol. enfim. E espanhol, pronto, catalão. Então, exato. E aí eu fui ouvir o cara falando, eu falei, nossa, bicho, caramba, porque eu também que eu tô falando agora, eu tô misturando o tempo inteiro. Que inferno, meu Deus. Aliás, falando nisso, quando eu tava nas minhas primeiras semanas na França, eu lembro que quando eu ouvia as pessoas falando, assim, eu achava que eu conseguia entender, né? Porque aquela coisa, né? Você estuda na escola, fica pensando, ah, nossa, eu sei a língua, né? Eu tinha vontade de chorar, às vezes, de ouvir as pessoas falando na velocidade que elas falavam, assim, eu ficava me segurando, porque eu ficava atordoado com É. aquilo. Então é interessante também que a gente faz uns mini meltdownzinho, assim, tipo, umas bugadas, você fica assim, cara, é muita Eu tô muita tendo isso sobrecarga mesmo. É, Uhum. exato. E agora mesmo, quando eu falo, eu pensando, nossa, cara, olha o lado bad que eu vou das coisas, né? A maioria das pessoas, nossa, que legal, você fala várias línguas. Eu comecei a pensar, nossa, cara, você é tão medíocre em todas as línguas que você fala que você não tem domínio de nenhuma delas e por isso tá misturando todas e agora você não fala nenhuma língua. E isso Ou durou seja, um milissegundo, você é né? A péssimo. máquina de E moer, você a fala máquina de moer carne de ego, eu falo. id language. É, isso aconteceu agora. Aham. Então, mas esse tipo de situação, se você fica exposto a muita situação que faz essa máquina ficar acionada demais, e você entra em shutdown melt, você se retrai, você se recolhe. Exatamente isso. Maravilha. Mas a questão é que eu tô assim agora, mas eu não posso ficar assim, porque eu tenho muitas coisas pra serem feitas. E aí, o que a gente faz pra terminar o episódio? Como assim? A sua pergunta ficou ampla, peraí. É. A gente só espera acabar? Ah. Não, o que eu quero dizer eu digo, eu vivo agora num momento de muitas intensidades que eu sinto que quando eu ouço você falando de meltdown e shutdown, pra mim acontece muito mais uma dose de dia. Tipo, durante o dia eu fico vivendo essas intensidades constantemente. Uhum. Inclusive, isso é uma das razões pela qual eu sei que eu não sou bipolar, porque justamente essa mudança minha é muito diária e enxergada. E a questão é como sair disso, como não ser afetado por isso, como pegar isso e continuar sendo produtivo. Uma coisa que a gente começou o episódio, a gente acabou de falando não casos específicos de burnout. Acho que o Ale tinha. A gente pode deixar para uma próxima, episódio. porque isso acaba centralizando a história, né? Para contar do meu burnout ali, da minha crise na época do mestrado. Depois eu conto isso, vai ficar com um mistério aí pro pessoal pro próximo episódio. Mas é que foi todo o tema começado para falar sobre basicamente esse episódio que veio com a ideia e a gente não falou dele. Não falei sobre, né? Vamos deixar um
Tchan, tchan, tchan. Não, eu posso contar rápido, assim. Deixa eu ver se eu consigo resumir em 2 Teaser, minutos. teaser. Melhor Não dá pra contar rápido, Tá. não, Ale, que eu já Não, mas a gente tem o conheço. tempo. O Ale tem que sair, o Ale tem que Eu sair tenho, agora. eu tenho. Eu tô fazendo oficina de escrita agora. A boa novidade que eu posso lançar aqui. Eu tô escrevendo um livro, né, pra contar não só a história do meu diagnóstico, mas contar um pouco, fazer uma espécie de autoetnografia, como a gente tem nomeado isso, pra falar das características da minha neurodivergência. Tá ficando super legal. Já escrevi um bom bocado Pô, e vou ter cara, essa isso é oficina irado, que já Ale. começou, na É verdade. irado, que é legal. irado você se permitir isso. Eu tenho vontade de fazer todas as coisas, cara. E eu não tô fazendo mais nada, porque vem um julgamento externo, assim, de uma voz que vem e fala assim: você não é nada. Então, Tudo que você mas... faz não te leva a lugar eu que tô nenhum. entre eu tô contrário, Ed. Eu que tô, tipo, pensando o que vai ser meu próximo passo no trabalho. Eu tô fazendo, tipo, 5 coisas ao mesmo tempo que tá me deixando mais louco. Então eu sou a pessoa Eu mais... tô doidão. Tipo, eu quero um trabalho, tô tentando abrir uma empresa, tô dando consultoria, tô tipo podcast, quero, tipo assim, aí eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei, cara, eu tô querendo um trabalho pra acalmar. É o contrário. Mas eu sabe? faço coisa pra me acalmar. Pra mim, trabalhar e fazer coisas é estratégia de regulação emocional. A minha mãe fala às vezes pra mim, até hoje, É. minha mãe já me conhece há 46 anos. Ale, vai descansar. Ela sabe que eu não consigo descansar parado. Pra mim, descansar é fazer alguma coisa. Então, Sim. quando eu tô muito tenso, eu tenho que fazer uma coisa a mais pra sair da tensão daquela coisa anterior e focar num novo trabalho, alguma outra coisa. Por isso que eu amo jardinagem, porque é um trabalho que não termina nunca, assim, é fantástico. E aí tô sempre demandado. Então, mas tem que ter algo pra dizer, né? Sim. Querer dizer essa coisa, assim, de que tem lugar pra ser só Ah, falar não, no mas tá mundo. sendo super divertido treinar a escrita aí, tá sendo muito legal. Ontem eu escrevi umas coisas bem bacanas e eu preciso ir, que ela tá me esperando já. Nossa. Eu vou atrasar aqui pra minha oficina Não, de escrever escrita. é super bom. Tipo, podia fazer um episódio sobre E é uma escrever. estratégia de É. regulação fantástica, hein? Isso aqui fica Ah, como eu tô a minha fazendo dica um final curso aqui, ó, também. pra pessoal, né, principalmente adultos, assim, escrever ajuda muito a regular, ajuda muito a colocar pra fora as ideias, ajuda muito a esvaziar a cabeça, ajuda você ter uma narrativa própria, se contar a própria história, reconhecer padrões de si mesmo, assim, chuchu escrever. Não, nossa, galera, vocês não Chuchu é sabem. uma coisa que eu nunca imaginei sair da boca do Beleza. Alexandre. O meu mesquizinho de adolescente, assim, tipo... Ah, não, chuchu não é de adolescente, eu não tô falando besteira aqui. Vocês têm, ó, eu já escrevi uma autobiografia, sabia? Ah, e de bota na mesa, que história é essa? Juro pra vocês, eu escrevi porque eu sou muito grato pela minha escola, muito obrigado escola, porque no terceiro colegial eles fizeram todo mundo escrever uma autobiografia. Pra justamente entender a ideia de identidade e lembrar do seu Revisita passado. isso, mostra aí pra gente depois. Ah, muito Eu já legal. revisitei, é doideira demais. Nossa senhora, eu lembro que a coordenadora, a professora de história do Dudu, ela falou assim: Ide, um retrato muito profundo, acho interessante você buscar ajuda. Nossa, aquela diquinha assim, tipo, ó, ajuda, entre aspas, entre parênteses, profissional. Valeu, Dudu! Você foi uma grande professora de história, na real. A Dudu é uma grande professora de história. Boa. Maravilha, pessoal. Ai, então Um tá beijo bom, grande. gente. Um Até a beijo próxima. para Tchau, vocês. tchau. Até.